18h08, 6:08. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da pizzaria e hamburgueria Uval. Vale Esportes é futebol de primeira. Juazeiro do Norte ampliou o número de postos de trabalho na indústria e comércio no município nos últimos 3 anos. Os dados do CAGED mostram que entre 2021 e 2023, Juazeiro ampliou o número de empregos formais em 22%. São 8.890 vagas no período, um saldo de 2.963 por ano. Tudo isso fruto do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município. Prefeitura de Juazeiro do Norte, fortalecer o trabalho em nossa cidade. O Cariri da Sorte desta semana tem R$75 mil em dinheiro na premiação total. Dá pra comprar um carro, dar entrada na sua casa ou fazer aquela viagem. É demais! No quarto sorteio tem R$60 mil. São 60 mil. R$60 mil pra você fazer o que quiser. Ainda tem R$9 mil do primeiro ao terceiro sorteio e R$6 mil no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite, galera. Aqui estamos nós para o Vale Esportes do Timaço da Vale FM, aqui ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite para você, Delton, pro JF, pros amigos da 99,9. Estamos chegando nesta segunda-feira, após um fim de semana bem movimentado, com aquele jogo, né, bem agitado entre Guarani e Cariri no último sábado. A vitória do Verdão, que coloca o Icasa como único time com 100% de aproveitamento nesse início de Série B. O Icasa começa realmente muito bem o campeonato.
Hoje tem o Barbalha no quadrangular da morte contra o rebaixamento. Boa sorte ao Barbalha no Hinaldão. Teve o Juventude treinando hoje à tarde no CT do Icasa. Juventude que amanhã enfrenta o Iguatu pela Copa do Brasil. Ou seja, muita movimentação. E olha que eu tô falando só das bandas de cá. Imagina aí o quanto a gente tem para falar no programa de hoje, hein, Delton? É verdade, Marco Valério. Muitas informações dos nossos clubes. Federação publicou, Marco Valério, várias mudanças na tabela do Campeonato Cearense de Futebol, entre elas mudanças que envolvem nossas equipes, e daqui a pouquinho os nossos repórteres, eles vão informar essas mudanças que aconteceram, publicadas pela Federação Cearense de Futebol, diz respeito à vida dos nossos torcedores aqui na região do Cariri. Então é bom você ficar atento ao programa de hoje, tem muita notícia, muita informação, Marco Valério. Quando diria aquela pessoa, tem muita coisa para dizer. Muita coisa. É. Tá certo. Mas olha, Del, tô vendo aqui a classificação da Série B do Campeonato Cearense. Claro que é muito cedo ainda, 2 rodadas, e teve equipes que só fizeram um jogo até agora, mas a coisa tá muito animadora pro Icasa em termos de classificação. O Icasa, inclusive, vai ganhando já uma gordura boa, aí na tabela de classificação, é o líder com 6 pontos. Veja você que o segundo colocado, que é o Cariri, tem 2 apenas, ou seja, 4 pontos de diferença a favor do Icasa. O Itapipoca também tem 2, Pacatuba tem 2, com 1 ponto, Maranguape, Pacajus, Tiradentes e o nosso Guarani, e o Tirol, que só jogou um jogo e foi derrotado ontem pelo Icasa, é o último colocado. Obviamente, repito, o campeonato está apenas começando, são 8 rodadas, mas excetuando-se esse apenas começando, Delton, a gente pode dizer que o início do Icasa está sendo muito bom até agora. É, de fato, tem 2 jogos fora agora, Marco Valério, e se esse time trouxer pontos de fora para esse jogo, a próxima partida do Romeirão, que o torcedor vai sentir um pouco de saudade aí do Icasa, se vier com bons resultados, é para botar um público muito bom lá. Em relação ao Cariri, os mais otimistas vão dizer, o time está invicto no campeonato, Marco, até aqui. Mas, né, o Cariri vem com 2 empates, com 2 mandos de campo. Tem que acender essa luzinha amarela aí de alerta aí do Cariri, né, porque afinal de contas foram 2 partidas com mando de campo do time do Cariri. E o próximo compromisso é fora, né? E o próximo é fora. Vai sair para pegar o Tiradentes domingo, lá em Calcaia. Pois é, tem que acender esse sinalzinho de alerta aí, porque os mais otimistas, como diz, vai dizer, não, o time tá invicto, não perdeu, mas também não ganhou. E foram 2 partidas com seu mando de campo. Tem que pensar seriamente em sair dessa zona de empate e passar a vencer partidas, porque, como você bem disse, 2 jogos, não perdeu para ninguém, mas tem 2 pontos, enquanto quem ganhou as 2 tem 6, já abre uma boa vantagem. Só uma correção, Delton, houve uma antecipação da partida, Cariri será sexta, e Tiradentes, né? será na sexta. O jogo estava inicialmente marcado para domingo, mas só que a federação fez uma mudança. É uma daquelas mudanças que foram apresentadas hoje, né, pela federação, né? E puxou o jogo para sexta-feira. Sexta-feira, o jogo do time do Cariri. 3h30 da tarde, Marco Valério. 3h30 da tarde. Aquele horário horroroso, né? Horroroso, você é louco. Um jogo dia de semana, um dia útil de trabalho, 3h30. Ainda bem que pro Cariri é jogo fora, né? Não é mando de campo dele, né? Vai jogar Daqui a pouco fora. o Anderson vai confirmar, porque a federação mudou o local dos jogos do Guarani como mandante. E a gente disse ainda há pouco nas manchetes, João Filho, que o Cariri tá de mudanças do Romeirão pro Hinaldão. Você falou o Cariri, eu me fiz. Não, o Guarani. O Guarani. Você acabou de falar Cariri. Não, agora cometeu equívoco, mas o Guarani a gente já deu em manchete a mudança que o Anderson vai daqui a pouquinho confirmar. Sim, perfeitamente, essa. Não é assim? Pois taca a hora, JF. A hora no Timaço. 18h17, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Preço de nota fiscal de fábrica e taxa 0 para você. Obrigado, J. Rodrigues, pela hora J. Rodrigues. Faz isso não que eu recebo as contas, Marco. Você prefere ser J. Rodrigues ou Boi da Rifa? Boi da Rifa nesse caso aqui, porque a voz não dá para chegar perto de J, não. Eu disse a você que o doutor Leitão vai fazer umas mudanças lá no
aguarde essa voz aí na Expocrad. Bom, gente, o Cariri da Sorte desta semana está demais. No quarto sorteio, você vai concorrer a 60 mil reais, isto mesmo, 60 mil no prêmio principal. E tem ainda 2 mil no primeiro sorteio, 3 mil no segundo, 4 mil no terceiro prêmio e ainda 10 rodadas de 600 reais no Giro da Sorte. Baixe o aplicativo, não fique de fora, compre já. Pelo celular ou com os nossos vendedores, o Cariri da Sorte dupla chance. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias Dourados, banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade, mas você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado, também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer, faça um bom negócio. Dourados, parceiro do seu negócio, o professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031, Instagram, @Dourado Joias com 2 S no final. E lembrando nosso canal no YouTube. Diga aí como é, Marco Valério. Rádio Vale FM 99 Oficial. Eita. Um abraço pra quem tá vendo a gente. Estão vendo nós? Estão vendo nós. Tão. E tem também o Instagram, @Timaço da Vale, pra você conferir com a gente. O nosso canal no YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Aquela que não é quadrada, é a Pizzaria Oval, Delton Sá. Promoção pra você na quarta-feira, mas hoje tem aquela pizza deliciosa, hein? É só pedir a sua. 988429514, eu falei, Pizzaria e Hamburgueria Oval. Agora, se você tá cansado de pagar contas absurdas de energia, Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso, temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada que você paga com a sua conta de energia. Também parcelamos o cartão de crédito em até 18 vezes. Gênesis Solar, chama no zap 981237956, fala com o Luciano Carvalho e deixa o sol pagar a sua conta de energia. O ESC Cursos está com matrículas abertas para o pré-vestibular Enem com turmas manhã e noite. Além disso, também abertas as inscrições para os principais concursos públicos: Polícia Penal do Ceará, BNB, Caixa Econômica Federal, Polícia Civil do Pernambuco. Venha para o ESC, o cursinho que acredita na sua vitória. Informações no site www.esccursos.com.br ou pelo WhatsApp 999822476. Delis Doces, Marco Valério, tem bolos, tortas, brownies, bem casados, bentô cakes e docinhos, Marco Valério. Você faz sua encomenda no 988732123. E aí eu conheço, viu? Aí tudo é bom, Delton. Conheço. É bom, Marco Valério? Avenida Carlos Cruz, 2651, no bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte, que é mais uma empresa do grupo Chagas Variedades. É bom, Marco Valério? Muito bom. Tá certo, vou pedir uns brigadeiros. O brownie é muito bom. Vou pedir uns brigadeiros e uns brownies pra nós comer aqui na semana que vem. Viu, João Filho? Viu? Eita, João Filho já fez. Já fez. Comercial ZM. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. Meu amigo, você precisa comprar máquinas, equipamentos e ferramentas? Faz o quê? Vai na Comercial ZM, tá certo. Lá só tem marca primeira. Bosch, Tramontina, Skill, Dremel, DeWalt. E ainda a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel Will. Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370. Comercial ZM, telefone 3511-9550. Rastro Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica pra você. E com detalhe, viu, Marcão? Qual é? Tem a promoção de 19 anos da Rastro Pneus. A cada R$500 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma moto Factor 150 cilindradas. O sorteio será em maio, ao vivo nas redes sociais da Rastro Pneus. E tem detalhe, Marco Valério, pneu mais barato de Juazeiro do Norte você encontra na Rastro Pneus. O Pirelli mais barato de Juazeiro do Norte é na Rastro Pneus. O Dunlop mais barato na região do Cariri é na Rastro Pneus. Na Avenida Padre Cícero 1693, o telefone é o 3587-4195. Conosco, Motel Imperial. Meu amigo, lá você é o imperador.
Novos e modernos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Instagram, Motel Imperial Oficial, fica no bairro Antônio Vieira, na rua Engenheiro José Walter 280. Lembrando que o Motel Imperial tem a direção do nosso querido desportista André Lemos. Amigo nosso que vai pra lá, confusão pra ver quem é que vai, Marco Valério, com ele. Tá desse jeito. Tá um negócio. Tá. Como ele mesmo diz, quem manda ser bonito, né? Ele é quem diz. Virou o imperador mesmo. Fazer o quê, né? Não sei, né? O imperador. Que é um harém, Marco Valério. Deixa eu falar agora, Marco Valério, da Casa Com. A casa é sua, Marco Valério. Nesse período de umidade, meu amigo, acabe com essa umidade na sua casa. Compra produtos na Casa Com. Tem produtos Vedacity, que você já conhece a qualidade. Parceria com a Casa Com, você vai ter a indicação dos melhores produtos para acabar com essa história de infiltração na sua casa, aquele cheiro de mofo. Casa Com, a casa é sua. Rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, na cidade de Juazeiro do Norte. Conosco também, Delton Sá, Grage Veículos. Alô, Marcão, aquele abraço, só tem carro prima, É verdade. Grage Veículos compra, vende, troca, financia carros seminovos com menor preço e garantia do mercado. Aquele carro que não vai lhe dar dor de cabeça, porque todos os carros da Grage Veículos passam por uma inspeção, tanto na questão do documento como também da mecânica. E você pode financiar seu veículo na Grage com as menores taxas. E lembrando que a Grade Veículos fica na Avenida Padre Cícero, 2215, bairro Salesianos. 99208-8592, Grade Veículos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Marcos Agrade teve um final de domingo muito feliz, viu? O Icasa ganhou. E o Mengão dele. O Flamengo ganhou também. Dele. Atropelou meu time. Foi. Tá feliz da vida, Marcão da Grade. Mengão tá com tudo. Agora eu quero falar da Ares Motos, é a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quer comprar a sua moto Honda 0 km com as melhores condições? Vai para Ares Motos. Tem moto com 0 de entrada, tem moto com R$799 de entrada para você. Leva a moto emplacada com o capacete. Quer comprar seminova? Tem seminova com 0 de entrada. Quer vender tua moto? Tá precisando de dinheiro? Vai na Ares Motos, que a Ares Motos compra tua moto depois de fechar o negócio em 90 minutinhos. No máximo o dinheiro cai na tua conta. Ares Motos é a maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Pães de qualidade, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe. Tem a linha integral, light, multigrãos, aveia 100% integral. Também é produto Panebom Pão Nosso, a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Agora eu quero falar, Marco Valério, da Madeireira Beira Rio. Tem ofertas pra você na Madeireira Beira Rio. Meu amigo Tiagão mandou dizer aqui que tem umas tábuas de pino lá, meu amigo, num pressão especial. Pra você que tá ligado aqui na Vale FM, você que trabalha, precisa comprar essas tábuas de pino, vai lá na Madeireira Beira Rio, conferir as ofertas que tem pra você, pagando apenas R$ 33,90 na tábua de 30 centímetros de largura com 3 metros de comprimento para você. Lá tem também, ó, bacia acoplada Saveiro 3,6 litros branca da Selite por apenas R$ 302,90 na Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Conosco também Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos, películas de alta performance e qualidade no atendimento e no serviço, você já sabe, é com a Só Fumê. Rua José Marrocos, 408, WhatsApp da Só Fumê, 98805-4899. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, além do melhor atendimento, tem o sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da nossa região. Pratos deliciosos que conquistaram também o Cariri. Churrascaria Mão de Vaca, pedidos 988657741. Conosco também, Delton Sá, tem Farmácias Fernandes. 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade, ótimos descontos. Farmácias Fernandes,
presente em todo o momento. Boa Alfa Vidros Vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Plácido Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 998125851. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Estude na Unileão, sempre com você. Você já foi lá no meu amigo Edilson, da Só Fumê? Já, rapaz. É bom, né, botar o fumê no carro lá? Meu carrinho foi colocado foi lá, lá, né? Foi, lá na Só Fumê do meu amigo Edilson. Tem, olha, uma equipe técnica lá especializada pra você. Se você quiser botar revestimento fumê na sua casa, tem aquela porta, aquela janela. E ele atende Casiano também, viu, Oi? Ele é torcedor do Icasa, ele atende pois também. Atende. Só Fumê, películas de alta performance com qualidade. E se você quiser fazer envelopamento do carro, ele também faz também, com a última tecnologia pra você. Rua José Marrocos, 408, o telefone WhatsApp é o 988054899. Ele atende até torcedor da Ponte Preta, ele atende. Um abraço, meu amigo Deus. Gente boa demais. Rapaz, tu tá vendo aí? Coisa feia, dando piadinha dos outros, né? Rapaz. Coisa feia, rapaz. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Peça o seu. 988-380548. Baleia Burger. Ele envelopa até torcedor do Fluminense, JF, como você. Tá certo? E do Flamengo, como você, né? Bota a hora, João Filho. 18 horas e 27 minutos, 6h27, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Tá certo, J. Rodrigues. E agora, Marco, fala aí. Agora, vamos falar do Barbalha que joga daqui a pouco? O cheque quem manda. Barbalha já tá aquecendo pro jogo de daqui a pouquinho contra o Horizonte no Quando era mais Rinaldão. novo, a gente dizia que a gente tava se esquecendo pro jogo. É verdade. Quem tá aqui, em nome de Diniz Supermercados, é o nosso querido Anderson Luiz do Nascimento Silva. Tá cara de choro ele, não tá? Cansado, cara. Trabalhando muito. É. A Rocha. Acordando cedo. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite. Acordando cedo aí é difícil. É, cara, pior que tô mesmo. Tô sendo obrigado. Aprendeu com a Luiz Vilar, acorda 9 horas da manhã. Não, tô sendo obrigado a acordar cedo ultimamente. Boa noite para todos os amigos do Vale Esportes. Falar sobre o time do Barbalha que daqui a pouco entra em campo para sua estreia nesse quadrangular do descenso contra a equipe do Horizonte. E no último treino da equipe da Raposa Barbalense, nós conversamos com o Jorge Luiz, o Bacalhau, o Sangue Latino, como queiram. E ele falou sobre a importância, o que é que significa esse jogo para a equipe barbalense. Decisão de Copa do Mundo, né? Campeonato Brasileiro. A gente, na nossa chegada, nós tivemos aí 15 ou 20 dias de treinamentos. Para o grupo assimilar o nosso trabalho. O grupo assimilou, foi muito bem na estreia contra o Floresta no PV. Um empate com sabor de vitória. Tivemos as melhores oportunidades e defensivamente o Barbalha foi muito bem. Depois saímos para pegar o Atlético Cearense em Pacajus, campinho acanhado. E também jogamos uma partida não tão boa quanto o Floresta, mas conseguimos aquilo que era importante para a gente, que era não tomar gols, era não perder. E isso já se arrasta 180 minutos no Barbalha. A fase encerrou e aí muda a chave agora. Agora a gente tem que fazer gol, a gente tem que vencer. Por isso a importância de largar bem no quadrangular da morte é vencer dentro de casa. Se você perde ponto dentro de casa, fica mais difícil psicologicamente de você recuperar na casa do adversário. Então, para mim é uma verdadeira decisão, porque são 3 jogos em casa, abrindo com 3 pontos, você passa até não ter a obrigatoriedade de vencer as 3. Na minha conta, 7 pontos em casa é o mínimo que se pode conquistar e 3 ou 4 fora para garantir a permanência. Sem se contar a questão da motivação, né, para a Série D, porque o Barbalha, os jogadores, podem fazer história, né? Nunca disputaram a Série D, uma competição de nível nacional, o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, né? Barbalha já disputou 2 Copas do Brasil, um time jovem, Copa dos Campeões, enfim, mas Fares Lopes, ganhou o título de Fares Lopes, mas falta uma Série D na competição. Muito embora eu trabalhe com o pé no chão, sempre colocando primeiro a prioridade, o fato de não deixar o Barbalha cair, porque quem cai para a 2ª divisão hoje é complicado para subir. Vide o exemplo do Icasa o ano passado, que trabalhou, ralou, ganhou de todo mundo e na final não conseguiu acesso e está em mais uma 2ª divisão. Então é muito difícil, muito equilíbrio a 2ª divisão. Então, primeiro, tentar fazer com que o Barbalha não caia. Esse foi o motivo da minha vinda
da diretoria me contratar para usar a experiência e fazer com que o Barbalha não caia, mas dependendo da pontuação dos jogos, da vitória dentro de casa e fora, a gente, claro, a motivação é muito grande e vai buscar também essa competição inédita na história do Barbalha, e a gente tem que correr atrás de fazer história também e sonhar com a Série D, um Campeonato Brasileiro. Qual o tamanho do Hinaldão, principalmente nessa segunda fase do Campeonato Cearense para a equipe barbalhense? O Hinaldão era para estar lotado aqui com a capacidade máxima, né? 3.500 torcedores, mas infelizmente, devido ao time não ter ido bem, 3 derrotas na primeira fase, mesmo tendo conquistado 2 resultados positivos fora de casa seguidos, quando ninguém nem acreditava mais, a gente conseguiu elevar a autoestima do grupo, passar confiança para eles, e o time a 180 minutos não perde e não toma gols. Só que tem que fazer agora. Então, se o estádio tivesse lotado, seria um caldeirão borbulhante e efervescente, empurrando o torcedor da Raposa, o jogador da Raposa, para buscar a vitória. Mas a gente não acredita muito no tamanho desse público, né? Mas tendo pelo menos 500 torcedores ali para incentivar o time para buscar a primeira Série D vai ser importante. Esse jogo é decisivo, largar com a vitória, 1-0, gol de mão, de vá, de peito, de bunda, de todo jeito, são 3 pontos que abrem as portas para a gente buscar o nosso objetivo. É bom ressaltar que o primeiro jogo dessa rodada foi um empate que, se o Barbalha vencer, já larga na frente, já assume a liderança desse quadrangular. Foi um bom resultado, Sim. Pensando pro Barbalha, como tem um mando de campo, de vencer. E aí eu acho que o torcedor barbalhense tem que passar uma borracha no que aconteceu na primeira fase, porque eu concordo com o Jorge. Primeiro livrar, mas esse livrar já coloca o cara ou é o primeiro ou o segundo grupo para se livrar. E em sendo segundo grupo, deve ser muito próximo de ser primeiro. E dependendo de uma situação, se algum subir, alguma coisa, sobra uma vaga ali. Sobra outra vaga. Então, eu acho que o pensamento tem que ser esse, porque ao você se livrar do rebaixamento, você tá do lado da vaga. Então você tem que brigar mesmo pela vaga. Eu acho que... E o torcedor do Barbalha tem que esquecer o que aconteceu. Tem que pensar, sabe o quê? Em ir pra lá, apoiar o time, ter um bom número de torcedores no Hinaldão, porque se ficar reclamando em casa não vai resolver nada, o time pode cair depois, como diz o povo, a vaca foi pro brejo. E daqui a pouquinho você volta para falar do Guarani, que tinha uma vitória nas mãos e deixou essa vitória escorrer ali, escapar aos 53 do segundo tempo. Quem deu um susto foi o Icasa, que tomou o empate, dado momento o Tirol foi pra cima, mas o Icasa garantiu a vitória. PPV chegando em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados de todo o interior do estado do Ceará, para falar desse Icasa que está com 100% de aproveitamento, hein, PPV? Boa noite, Marco, boa noite, Delton, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esporte. O Verdão do Cariri, né, 100% líder absoluto, folga na terceira rodada e sem perigo de perder a liderança. Como vocês falaram, Icasa venceu ontem 3-1 o Tirol na Arena Romeirão, empatou em um determinado momento do jogo, e aí o Tirol cresceu, quase tira a vitória do Icasa, mas o Verdão foi guerreiro, mostrou uma evolução do clássico contra o Guarani para o jogo contra o Tirol. O Rodney, que ficou devendo como atacante no primeiro jogo e na parte do primeiro tempo que atuou como atacante, quando veio para a lateral esquerda do Verdão do Cariri, rendeu muito, e foi por lá que saíram os 2 gols da vitória no segundo tempo. E nós conversamos com o zagueiro Ramon, que falou da emoção de marcar o primeiro gol, ele que marcou o primeiro gol do jogo, o seu primeiro gol com a camisa do Icasa. Cara, sem nem o que falar, cara, eu tô muito feliz, primeiro de muitos, né, com fé em Deus, tenho trabalhado muito, né, nem só eu, como o time todo, né, acho que a gente foi merecido os 3 pontos, né, pela garra, determinação, e é isso aí, agora estamos mais aí, eu acho que 8 dias para descansar, trabalhar, né, descansar não, trabalhar. Terça-feira já volta às atividades, então a gente tem que estar focado. E não ganhamos nada ainda, pezinho no chão, e agradecer a Deus por mais uma vitória aí. E o grupo tá todo de parabéns. Quem também marcou o gol ontem e conversou com a reportagem do Vale Esportes foi o meia Cláudio Júnior, que entrou no segundo tempo, na mudança de esquema, no primeiro tempo ainda, na mudança de esquema que fez o Leandro Campos, colocando o Rodney para a lateral esquerda, o Bruninho para a ponta esquerda, e o Cláudio Júnior ficou no meio, armando as jogadas, e fez o segundo gol da equipe do Icasa. Primeiramente agradecer a Deus e a todos os meus companheiros, que não faltou garra, não faltou dedicação, e é isso aí. Graças a Deus mais uma vitória, segui com os pezinhos no chão, que a gente ainda não ganhou nada. O que foi determinante foi nós escutou a expulsão do professor quando acabou o primeiro tempo ali.
voltamos com outra motivação, outro gás e graças a Deus saímos com a vitória. Cláudio Júnior, meia do Icasa. Verdão, que após a vitória de ontem teve folga hoje, volta os trabalhos amanhã à tarde lá no CT Praxedão e vai ter um bom tempo de preparação para o jogo da próxima quarta-feira, dia 6 de março. Que mudou muito bem, de local, o torcedor está né? perguntando sobre a renda aqui do jogo, sobre público, renda aqui do jogo, da partida de ontem. Eu achei pouca gente, Del. Eu também achei. Eu vi algo, né, de 2.000 e poucos pagantes em relação ao jogo de ontem do time do Icasa contra o Tirol. Estou procurando aqui, porque o pessoal está perguntando. Só um minuto. Só o borderô do jogo aqui, e o borderô está aqui. Público total, ingressos vendidos. Foram 2.108 ingressos foram vendidos só para o jogo, o que proporcionou a arrecadação de R$ 24.252. Sabe quanto foi a renda do Icasa, PPV? Quer que eu diga? Diga. O Icasa saiu devendo desse jogo. Diga. R$ 1.739,45. Prejuízo. Eu sei, tá aqui, líquido a receber, menos 1.739,45. Não dá prejuízo aqui, eu acho que não dá, não sei se chega a isso tudo. Mas os times hoje têm uma participação no bar da Arena Romeirão e tem o estacionamento também, né? Exato. Então, não entra no borderô, mas entra o dinheiro do clube, né? Então, de repente, o de lá dá uma aliviada, cobriu aqui, né? Dá uma aliviada em relação ao público, que realmente o público foi pequeno pro jogo de ontem do Icasa contra o Tirol no Campeonato Cearense. Daqui a pouquinho mais do Verdão no Timaço da Vale para Diniz Supermercados. Lembrando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval, funcionando nesta segundona para atender você. 988429514, eu falei, Pizzaria e Hamburgueria Oval, a melhor pizza do Cariri, Delton. E agora nós vamos pro intervalo. Vamos. A gente volta já já. Já. Vale FM. O Cariri da Sorte desta semana tem R$75 mil em dinheiro na premiação total. Dá pra comprar um carro, dar entrada na sua casa ou fazer aquela viagem. É demais! No quarto sorteio tem R$60 mil. São 60 mil. R$60 mil pra você fazer o que quiser. Ainda tem R$9 mil do primeiro ao terceiro sorteio e R$6 mil no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem! Aqui
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. O Cariri da Sorte desta semana tem 75 mil reais de dinheiro na premiação total. Dá pra comprar um carro, dar entrada na sua casa ou fazer aquela viagem. É demais! No quarto sorteio tem 60 mil reais. São 60 mil reais pra você fazer o que quiser. Ainda tem 9 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 6 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Vale FM 99,9. Oferecimento ESC Cursos. Matrículas abertas para o pré-vestibular e Enem com turmas manhã e noite. Além disso, também estão abertas no ESC as inscrições para os principais concursos públicos como Polícia Penal do Ceará, BNB, Caixa Econômica, Polícia Civil do Pernambuco e muito mais. Informações através do WhatsApp 999822476, também no site www.esccursos.com.br. Rastro Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. E tem a promoção de 19 anos da Rastro Pneus. A cada R$500 em compras, você ganha um cupom para concorrer a uma moto Factor 150 cilindradas. Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero 1693. O telefone é o 3587-4195, com os melhores preços em pneus Pirelli, Dunlop, Michelin, tudo pra você na Rastro Pneus. Ô Delton, Quilmer de Campos estava ontem no Romeirão novamente. Ele nos Peds. Mas rapaz, mas tá gostando, né? Sim. 2 domingos seguidos com Quilmer presente na Arena Romeirão. Ele trouxe sorte pro Tirol. Quanto privilégio, hein? Ele trouxe sorte pro Icasa. Não, ele foi convidado do Tirol, veio pro jogo e trouxe sorte pro Tirol. É verdade, Quilmer de Campos? Tudo bem, Marco Valério? Um abraço, Delton Sá, boa noite os amigos do timaço da Vale FM. É verdade, estivemos acompanhando mais um jogo do Icasa contra o Tirol, e aquela história, eu estava dizendo ontem pro Newton Filho, que é o executivo de futebol do Tirol, que o Tirol teve a infelicidade, porque o primeiro jogo não seria contra o Icasa, seria contra o Tiradentes, para tirar aquele descarrego da estreia, né? Aí o Tirol teve a infelicidade de jogar contra o maior clube da Série B, que é o Icasa, não tenha dúvida disso, é maior do que Maranguape, do que Itapipoca, do que todos da segunda divisão, jogando em casa, ao lado de uma torcida gigantesca que é a do Icasa, e o pior para o Tirol, pegou o Icasa num dia bom, né? Num dia que deu tudo certo para o Verdão passou por cima. Olha que o Tirol não é um time bobo, não. Se ele pega um time de terceira valência, ele teria passado por cima. Mas estamos na estrada, viu, o grande Marco Valério e Delton Sá? Aliás, Los Pedras foi visto ontem mesmo, aí no Romeirão. Eu vi de rabanada de olho. Estamos aqui no Maranhão, já daqui a pouco chegando em São Luís, falta o quê? Aproximadamente 6 horas. Estamos aqui no 17. Sabe onde é o 17, Marco Valério? 17, não é o 18, não, é o 17. Sim. O 17 fica na entrada de Codó. BR 153, rumo a São Luís. Depois do 17, você passa em Peritoró, São Mateus, Miranda. Tem uns restaurantes bons aí. Aí vai chegar em Bacabeira. Bacabeira você entra na ilha de São Luís do Maranhão. São Luís, para quem não sabe, é uma ilha. Cortou a ponte Estreito do Mosquito, não sai ninguém da ilha. Só de navio ou de avião. Bom, vamos atualizar as notícias. Vou falar pelo ferroviário que eu estou no Maranhão. O Ferrão está decolando de Fortaleza daqui a pouco às 21h30 e o Maurício Copertino já deu aquela chiada, né? Porque o voo não é direto, o voo passa em Belém. É Fortaleza, Belém, Belém, São Luís, chegada 1h15 da manhã. Bom, se o Copertino chora, é melhor ter vindo de Guanabara, que não tem conexão em lugar nenhum, é um
tiro direto para São Luís, conforto em todos os sentidos. Bom, Ferroviária embarca hoje, Léo Rafael está regularizado, é aquele meio atacante que veio do Ceará, ou seja, mais uma opção para o treinador do Ferroviário no jogo contra o Maranhão, que vale 950 mil para os cofres da camisa mais bonita aqui da capital. O Maurício Copertino comanda um treino amanhã, terça-feira, lá no CT do Sampaio, no bairro do Turu. Vamos ao Fortaleza. O técnico não, o CEO do Fortaleza, que é o Marcelo Paz, que já foi presidente, hoje é o bichão, vamos colocar assim, que às vezes tem gente que não entende que diabo é CEO. CEO é o bichão da SAF. Pronto, é quem manda, prender e soltar. Então o Marcelo Paz disse que foi feita uma consulta para que o Fortaleza pudesse deixar a Copa do Nordeste. Não está certo ainda se o Fortaleza vai deixar a Copa do Nordeste. O certo é que o jogo contra a equipe do Fluminense do Piauí, que seria quinta, foi para domingo, e o jogo contra o Botafogo da Paraíba, que seria terça da semana que vem, foi embora para outra quinta-feira, aí pela Copa do Nordeste. No jogo de domingo, na Copa do Brasil, entre Fluminense do Piauí e Fortaleza, lá em Teresina, presença do presidente da federação, Mauro Carmelho. Outra novidade, essa não muito boa para o Ceará. Fernando Miguel se machucou num treino e vai ter que ir para a faca. Será operado em nível de joelho e acredito eu, meniscos, não sou médico, mas acredito eu que o ano terminou para o Fernando Miguel. Suponhamos que ele se opere em março, aí vem abril, maio e junho recuperação. Lá para agosto, setembro é que o Fernando Miguel voltaria a jogar bola. E o goleiro precisa de time da bola. Para eu finalizar, só um minutinho, motorista, só um minutinho que eu tô falando aqui com o Delton Sá e Marco Valério. Só um minutinho, vou já pegar o busão de novo, só um minutinho. O Maracanã solicitou árbitro de fora. Segundo o Júnior Cearense, treinador do Maracanã, o Maracanã foi operado ontem lá no PV, no jogo Floresta 1, Maracanã 0, no outro jogo das quartas de final. O pessoal do Maraca ficou chateado com o pênalti marcado pelo árbitro Rodrigues Júnior e o pessoal do Maracanã está querendo bancar arbitragem de fora para o jogo entre Maracanã e Floresta, domingo, na região metropolitana de Fortaleza. De algum lugar na estrada, no 17, foi Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Quilmer, tá me ouvindo? Quilmer? Quilmer? Eu acho que ele foi atender o motorista do ônibus da Almoçar. Ele não quis conversa comigo hoje, não. Correu pro ônibus, pra não perder. Eu ia fazer uma pergunta. Pra não ficar em codó. Ele não deixou, deixa pra lá, vambora. Bom, deixa eu falar da Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos e ferramentas, tudo em EPIs. Você encontra na Comercial ZM, que é concessionária dos produtos Steel. São mais de 6 mil itens das melhores marcas na Comercial ZM. Produtos Bosch, Tramontina, Dremel, Skill. E lembrando que a Comercial ZM fica na Avenida Padre Cícero 2370 com o telefone 3511-9550. Se está vindo pedir um áudio pra botar no ar, Marco Valério. Certo. Eu boto? Bote. Dá tempo, bote. Eu sei que você tá chateado comigo, mas é assim mesmo. Fluminense e Flamengo sempre quando se encontra é um grande jogo e um grande clássico. Mas eu queria fazer um pedido a você, meu amigo. Eu sei que não é um horário de jornal, mas dê só um alôzinho para aquele seu amigo que coloca as lâmpadas no poste, meu irmão, aqui de frente à minha casa. Rua Francisco Dias Sobreira, 140. A bicha tá piscando. Nós não chegamos nem no Natal e a bicha já tá no piscando. pisca-pisca. Dê um toquezinho aí, homem. Tá dado o toque, né? Do Cabo, Feitosa. Pronto. Você vai deixar o homem no escuro, Delton? Não, eu vou pedir a Feitosa, mas quem resolve é Feitosa. Manda o povo da Cozampa. Francisco Dias Sobreira, esse pedido número aí, 140. A nossa emissora aqui, aqui vizinho. Aqui vizinho, o poste também. A gente tá numa área residencial. Rua Monsenhor Esmeralda 404. Pronto, aqui. E os vizinhos pedem pra gente fazer o pedido aqui para as autoridades. Pois faça o pedido a Feitosa. Fala com Feitosa. Nosso querido Feitosa. Você não é Feitosa também? Nosso querido Feitosa, atenda o Cícero Davi e atenda também o pessoal aqui para resolver essa situação. E você não resolveu isso ainda?
Já ganhou. Meu amigo, um pedido de Feitosa para Feitosa, não tem erro. Só aqui também mandar um abraço ao nosso amigo Piquinês. Piquinês mandou aqui um áudio reclamando de novo daquela reclamação que todo mundo já fez, porque acho que o Piquinês devia estar viajando e não percebeu na inauguração da Arena, Romerão, quantas reclamações daquela história da iluminação lá do outro lado. Aliás, não só de torcedor, de nós da imprensa, fotógrafo, todo mundo reclama. Ofusca quem tá naquele setor da arquibancada, né? Mas para dizer que Feitosa, a reclamação já foi feita, o governo promete aí quando for, aliás, Piquinês, quando for fazer uma reforma, alguma coisa assim parecida, eles vão tentar resolver lá, né? Piquinês, deixa os homens pelo menos terminar o estádio. Aí a gente pede para consertar o que não tá bem feito, tá bom? Vamos falar com o Ederson Luiz? Bora! Antes! O que era que tu ia dizer, meu filho? Era só para registrar o aniversário de minha filha, que completa hoje 16 anos. A minha Ana Beatriz, a razão pela qual eu sento nessa cadeira todas as noites, todos os dias. Muito bem, JF. Parabéns, né? Que o time da Ana Beatriz, o Corinthians, possa dar muitas alegrias a ela e que ela siga a vida dela com muita paz. Como boa corintiana que é. Boa corintiana que é. Verdade. Ela tem um excelente gosto. Sim. Tá certo, Delton Sá? Concordo com Vossa Excelência. Ela tem bom gosto. Tem bom gosto. Fala do Guarani Pique. Bonito pra sua cara, viu, Em nome do JF? Diniz Supermercados, a maior supermercado em todo o interior do estado de Ceará. Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. Fala do Guarani, deixa conversa. É o Leão do Mercado que ficou muito chateado com o resultado, né, Delton Sá? Um empate com o Sabor. Chateado é bom. Ficou, cara. Ficou chateado com o resultado. Todos os jogadores não ficaram felizes com o que aconteceu. Um empate com sabor de derrota para o Guarani nesse jogo do último sábado. Gol logo no último lance da partida. O Guarani fez um excelente primeiro tempo. No segundo tempo, houve uma queda de produção de fato por causa da questão física. A gente vê que o Guarani sente essa questão física. O Alexandre Lima também já reclamou da questão do banco de reserva. Não tem muitas opções o técnico Alexandre Lima. Mas de fato, o Guarani não conseguiu um grande resultado, que seria essa primeira vitória contra a equipe do Cariri. Olha, no primeiro tempo, o Guarani fez um grande jogo na primeira etapa. O que esse Rogerinho, o que o Rivaldo, o João Paulo, o Dudu também fez um ótimo primeiro tempo. O que esse time jogou no primeiro tempo foi brincadeira, viu? Faltou perna no segundo. No segundo tempo, o Guarani morto nas calças. Morto, sem conseguir absolutamente nada. Aí, no segundo tempo, só deu Cariri, né? E o resultado acabou sendo justo, porque o Guarani foi o dono do primeiro tempo e o Cariri foi melhor na segunda etapa. Só que tem um detalhe, o Guarani comandará seu próximo jogo diante da equipe do Pacajus lá no estádio Inaldão. Não será só o próximo não, né? Justamente. E nós conversamos com o Breno e ele vai explicar o porquê dessa decisão do Guarani comandar os seus jogos agora lá no estádio eu Inaldão. Já sei. Feira, nós fizemos uma solicitação formal. Na verdade, após o jogo, nosso jogo contra o Icasa, eu fiz uma solicitação. Solicitaram que eu fizesse outra solicitação formal. Na quarta-feira, eu fiz uma solicitação via ofício, tanto para o governo do estado, através do secretário Rogério Pinheiro, como também a administração da Arena, né, aqui representado na pessoa do Zacarias. Passada aí quase uma semana, nós ainda não tivemos retorno dessas solicitações. As minhas solicitações foram praticamente sobre transparência, sobre quais os procedimentos da Arena, solicitações que a Arena nos enviasse o manual formal de uso, né, bem como que transparecesse a questão dos valores, dos serviços que nós precisamos contratar. E até hoje nós não tivemos resposta. É bem verdade que tivemos uma reunião até certo ponto informal com o próprio secretário Rogério Pinheiro. Ele solicitou uma reunião comigo, com a diretoria do Guarani. Nós fizemos essa reunião virtual na última sexta-feira. Foi pontuado algumas coisas. Ele nos adiantou que recebeu o nosso ofício e iria fazer essa resposta de forma oficial, mas até agora nós não tivemos retorno. Nesse último jogo do final de semana, mesmo o mando não sendo do Guarani, nós também tivemos uma situação bem complicada. Um dos nossos diretores foi levado à delegacia por um funcionário da Arena, que, segundo esse funcionário da Arena, o nosso diretor ameaçou ele. Chegando lá na delegacia, foi observado que, na minha visão, né, não houve esse tipo de ameaça, não houve nada do tipo, mas foi outra situação constrangedora. Ontem também, no jogo do Icasa, né, nós fomos assistir e o presidente Zé Ivan passou por outra situação vexatória lá na entrada. Então, assim, são várias coisas que vêm se acumulando e que nós não vamos ficar calados.
Ontem mesmo, inclusive, sobre aquela questão da lixeira, o secretário Rogério, ele informou que foi um ato abusivo e ontem eu saí do jogo já com essa lixeira na mão. Então aí é uma prova de que nós estamos certos e que nós merecemos respeito e esclarecimentos. Então o que nós estamos esperando é isso. Após receber esses esclarecimentos, nós vamos avaliar se nós voltamos a jogar na arena ou se continuaremos em Barbalha. Mas por enquanto não tiver retorno, vamos mandar os nossos jogos em Barbalha. As palavras do Breno justificando justamente essa situação, o Guarani vai comandar os seus jogos agora no estádio Inaldão. O que é lamentável, né? Lamentável pro torcedor do Guarani, né? O fato de ter uma Arena Romeirão, para o Guarani fazer os jogos e ter que ir lá pro estádio Inaldão, na cidade de Barbalha, né? Infelizmente, o fato de ser arena, você tem e uma fiscalização mais rigorosa por parte do Ministério Público, de todo mundo em relação aos cumprimentos do que está estabelecido, né, no Estatuto do Torcedor, acaba tornando sempre os jogos um pouco mais caro, bem mais caro atuar na Arena Romeirão. Apesar de que você der uma verificada na renda do Icasa, que foi 25 mil, Icasa pagou 1.700 de 25 mil. Quando a renda é menor, as despesas são menores. Quando o jogo é maior, obviamente, né, os custos eles são maiores. Vai depender muito de quais lados você abre. Se você abrir só um lado, vai ter um custo. Pronto, o Icasa teve 25 mil de despesas no jogo ontem, com um lado e uma lateral aberta. Sim. Se você abrir só um lado, ainda diminui mais essa despesa. Se você abrir só um lado e botar mil ingressos à disposição, o custo da arena é 5 mil reais. Não, você pode botar até 4 mil torcedores, eu acho 3 ou 4 mil, que é só 5 mil custa a arena. E há um detalhe. Que é só, mas no caso, 4 mil torcedores significa só aquele lado leste, que é o lado... Não, só o lado abaixo da imprensa ali, isso. Com camarote, aquele prêmio ali, só aquele lado ali, cabem mais de 5 mil torcedores. Sim. Não, e há um detalhe, será que o torcedor do Guarani vai em peso, em grande número, para o Inaldão? Vai nada. Historicamente, nunca foi. Essa que é a grande verdade, né? Então tem que pesar também. Tudo bem, aqui é mais caro, dá mais gente. Lá é mais barato, não dá quase ninguém. Tem que compensar e ver o que é melhor, né? Eu não vou me meter nessa história, porque é uma questão, cada clube tem sua... Eu ouvi alguns comentários, e algumas pessoas vieram conversar comigo e tal. Olha, quando você chega num lugar que você não está acostumado com as burocracias e a organização de jogo, você estranha. As primeiras vezes que eu saí daqui para ir fazer jogos, e você foi muitos jogos, Marco, assim como eu fui, muitos jogos fora daqui, que a gente chega lá e tem uma organização rigorosa em todas as saídas, entradas, setor A para setor B, estádio não pode entrar ninguém sem ingresso, só pode entrar com ingresso, até a gente da imprensa é obrigado a estar registrado, porque tem um seguro hoje, credenciamento, tudo. A gente estranha quando vê uma coisa muito organizada. E o que eu percebi é que teve muita gente estranhando toda essa burocracia. E acho que fizeram de toda essa burocracia uma tempestade que não deveria ter sido feita. Mas aí é a questão administrativa de cada um toma a decisão que quer tomar, seguir o destino que quer. Mas eu acho que com um pouco mais de jeito, com organização, dava para jogar na Arena Romeirão e você... Pode ter certeza que vai ser trocar 6 por meia dúzia. Porque quando for para o Inaldão, vai ter despesa, vai ter conta e vai ter que tirar do bolso para pagar. Só o Zé Ivan acabou de mandar um áudio pra gente explicando que não é a questão de valores, e sim a questão da falta de transparência junto aos clubes. Especificamente ao Guarani e algumas situações chatas que aconteceram junto ao clube. Como o Breno explicou durante a entrevista. Essa é a principal questão que o Guarani está tomando essa decisão de ir para o estádio Inaldão. Não por questão financeira, mas sim especificamente por questão de não se sentir... De não concordar privilegiado de fato com o que é cobrado lá. Com o que acontece na Arena Romeirão. Ok, Anderson Luiz, obrigado pelas notícias do Guarani. Boa sorte pro Barbalha, que está começando o jogo dele agora. E o PPV ainda quer falar do Icasa, Marco Valério, em nome do Diniz Supermercado. Porque é de canto a canto. Em todo canto. Tem sempre um Diniz pertinho de você. E o PPV sentou aqui no canto, ó. Foi. Doido pra falar. Fala, PPV. Pois é, o Verdão do Cariri... Posso dizer pra você? Pode. Se ainda tiver, fígado bovino tá de R$ 4,99 no Diniz. E é bom, viu?
Viu? Fígado 4,99 o quilo, Marco. Bifezinho de fígado com arrozinho. Aceboladozinho. E uma Não, eu prefiro no pão, rapaz. ó. Você pega aquele bife com aquele caldinho encorpado assim com a cebola, aí você pega um pão, bota o bicho dentro, tá, fecha. Uma Coca-Cola bem gelada. João Filho não gosta, não. João Filho não gosta. Não, mas eu não vou oferecer a ele, não. Ah, tá certo. Pois vamos lá, PPV. É a cara dele, ó. Rapaz, ele não gosta mesmo, não, viu? Pela cara dele. Gosta não. Mas vamos falar do Verdão do Cariri, que foi surpreendido hoje com a notícia de mudança de locais de 2 partidas. Contra o Pacatuba, jogo que estava marcado para o Domingão em Horizonte, o jogo sai do Domingão e vai para o estádio João Ronaldo em Pacajus. Este é o jogo que o Icasa fará na próxima quarta-feira, às 20 horas, daquela semana que o Icasa enfrenta o Pacatuba e o Itapipoca, longe de Juazeiro do Norte. O jogo contra o Pacatuba sai de Horizonte, do Domingão, vai para Pacajus, para o estádio João Ronaldo, quarta-feira, 20 horas. E o outro jogo, que estava sem local definido, sem estádio, Tiradentes e Icasa, agora acontecerá lá em Caucaia, no Raimundo de Oliveira, o Raimundão, 27 de março, quarta-feira, 20 horas, o horário foi mantido. E aí o Icasa já tem a semana de folga, mas já teve que refazer a logística da semana que vem com essa mudança do jogo entre Pacatuba e Icasa, do Domingão para o Ronaldão. Mas é do lado, não tem muita mudança pra fazer, não. O Horizonte é do lado de Pacajus. Mas tu lembra que ano passado, na Fares Lopes, o motorista do ônibus errou a entrada e o time ficou rodando, chegou em cima da hora, o Icasa tomou de 3-0 do Calcaia. Lembro. Pois é. É porque ali pra aquela chegada ali em Calcaia, se o cara não pegar a rotatória e entrar pra esquerda, o cara vai pra Cumbuco, vai lá pra praia, vai embora. Exatamente. Vai lá pro Icaraí, vai embora. Foi isso que ele fez. E aproveitando, e é bem pertinho dali, rapaz, a rotatória, Marco. Depois que passa a rotatória que vai entrando, o estádio é logo na frente. Eu me lembrei agora, Delton, de um ouvinte que nos procurou semana passada perguntando por que a gente não fazia mais aquelas tabelinhas dos jogos do campeonato. Não adianta fazer, meu amigo. Por quê? Porque mudam constantemente. Muda data, muda horário, muda local do jogo. Às vezes o adversário nem vai. Se bem que aí o cara botava um WO, na né? época que mudava um pouco, quando mudava, porque assim, esse povo lá sabe a tabela toda errada. O pessoal reclamava. Imagine agora. Que pois tem mais mudança aqui, de rumo, assim. Mudaram uns 2 jogos hoje. Acho que o de 8 a 10. Você pegar os jogos do Guarani, que saíram todos do Romeirão, foram todos pro Hinaldão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Você já pensou? 8, A rádio faz uma 9, tabelinha, 10, o cara guarda em casa, 11, aí 12, vai assistir 13, o jogo no dia 14, tal. Quando chega lá, o estádio 15 fechado. mudanças. Mudou o Só agora, mudou a data, mudou o 15 horário. mudanças. Só agora à tarde, Só hoje. 15 mudanças. É por isso, viu, galera, que a gente não faz mais aquelas tabelinhas. Você lembra, Delton? Você fazia aquela revistinha que era feita pelo Delton, muito bem feita, por sinal. Infelizmente, não há mais como fazer. Novos tempos. Porque pra fazer, pra cabolhar e não servir, não adianta. Não adianta, né? Tá certo, PPV? Tá certo demais. E amanhã a gente volta com mais do Verdão. Eu também vou embora. O Icasa folgou, mas o repórter trabalhou, Delton. E o Cariri, João Filho? Qual é a vida do Cariri aí? Diga alguma coisa. Reapresentação hoje, após o empate, e aí mais uma semana de trabalhos para o próximo compromisso. Que ia ser no domingo, vai ser no sábado, na sexta. O Cariri vai ter que alterar a programação, porque estava marcado para domingo o jogo com o Tiradentes, mas aí foi para sexta. Acredito que a delegação... Ou seja, o Guarani vai jogar de forma isolada no domingo, né? Que antes eram paralelos os 2 jogos. Né? Exatamente. O time deve treinar somente hoje e amanhã. 2 dias de treinamento, já deve viajar na quarta-feira para jogar na sexta contra o Tiradentes, lá em Caucaia, no Raimundo de Oliveira. Valeu, gente. Vamos embora, Delton Sá. Tô doido pra ir. Grande abraço pra todo mundo. Dizer que no nosso canal, do nosso Timaço da Vale, no Instagram, tem a foto do Nenê, ex-jogador do Vasco. Ex do Flu. Treinou. Do Flu. Jogou no Palmeiras. Agora jogou o no Santos. Fez treinamento secreto, rapaz. Lá pegar o Washington do Iguatu. Olha, o Iguatu tá com moral. Tá com moral. E merece. Tá com moral, tá com moral. E eu vou torcer pro Iguatu amanhã. Vai, Marco Alegre. Como eu vou torcer pro Barbalho agora. E lembrando que o... E pro Flamengo, né? E lembrando... Não, isso aí ele já Flamengo não joga hoje não, Del. Ah, mas você é flamenguista agora. Isso aí ele já torce sempre. Você voltou a ser flamenguista. O visitante joga por um empate, né? O Juventude vem e um empate já será o suficiente para se classificar, para seguir adiante. Eu nunca gostei desse negócio de Copa do Brasil só com um jogo. Eu acho... dá pra um lado é injusto e dá pro outro é injusto do mesmo jeito. Eu não gosto esse critério aí, não. Ontem foi difícil, viu, Delton? Foi, eu sei disso.